Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui da revisão para o Enem. Nessa aula eu vou conversar com você sobre a energia, o trabalho e a potência mecânica. Eu acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer para você aqui nessa aula é o que é a energia. A energia é um conceito físico muito complexo e ela é difícil de compreender. Mas a gente consegue definir algumas propriedades aqui da energia através dos processos ou fenômenos que nós estamos observando. De uma forma bem simples e rápida, eu posso dizer para você que a energia é a capacidade de realizar trabalho mecânico. Então, tudo aquilo que nos possibilita ou possibilita alguma coisa de realizar trabalho mecânico pode ser classificado como uma energia. Foi o que eu falei com você, essa é uma definição muito simples, mas que pelo menos serve para a gente compreender tudo que a gente vai estudar aqui nessa aula, tá bom? Outra coisa que eu posso falar com você a respeito da energia é que a gente tem 4 propriedades sobre ela aí que a gente pode observar. A primeira é que a energia pode ser transferida. Se você tem um corpo ali que possui uma energia, esse corpo pode transferir parte da sua energia para o outro corpo. Além de poder ser transferida, ela também pode ser transformada. Então, se a gente tem uma energia ali em uma forma relacionada a certos fenômenos, a gente pode pegar aquela energia e transformar para uma outra forma, que vai estar relacionada a outros fenômenos. Além de poder ser transferida e ser transformada, ela é conservada. Toda a energia que a gente observa hoje é energia que foi produzida lá na origem do universo. A energia não pode ser nem criada e nem destruída, ela apenas pode ser transferida ou transformada. Mas apesar de ser conservada, ela pode ser degradada. Degradada de formas mais organizadas para formas menos organizadas. Inclusive, a gente costuma estudar essa ideia de conservação e degradação através das leis da termodinâmica. A primeira e a segunda lei, que inclusive a gente vai estudar um pouquinho aqui nas próximas aulas, tá bom? Mas vamos lá, agora que a gente já entendeu um pouco a respeito do que é a energia, a gente também pode conversar sobre as formas de energia, já que eu falei com você que a energia pode ser transformada de uma forma para outra. As formas mais comuns que a gente costuma estudar são essas aqui. E normalmente a gente vai classificar uma forma de energia de acordo com os fenômenos que ela está relacionada. Por exemplo, se a gente está falando da energia relacionada aos movimentos, a gente vai classificar essa energia como energia mecânica. Agora, se nós estamos falando da energia relacionada aos processos térmicos, nós vamos classificar essa energia como energia térmica. Se a gente estiver falando agora da energia relacionada aos processos elétricos, a gente vai classificar essa energia como energia elétrica. Se a gente estiver falando da energia relacionada ao núcleo atômico ou aos processos nucleares, nós vamos classificar essa energia como energia nuclear. Essas são as formas mais comuns que a gente costuma estudar aqui na física. A gente tem vários e vários processos aqui que a gente pode observar e também classificar essa energia ou essas energias de acordo com esses processos. Depois dessa aula, a gente vai ter alguns exercícios aqui para poder estudar um pouco a respeito das formas de energia e, claro, das transformações de uma forma de energia para outra. Beleza? Bem, vamos lá, vamos continuar aqui agora. Eu falei com você que a energia é um ente físico que representa a capacidade de realizar trabalho mecânico. Foi o que eu falei com você aqui no início da aula. Mas o que é um trabalho mecânico? Bem, o trabalho, de uma forma geral, a gente pode dizer que é uma forma de transferência de energia. Então, por exemplo, se um corpo possui energia, esse corpo pode transferir parte de sua energia para outro corpo através da realização de trabalho. O trabalho é a única forma de transferência de energia? Não. Também existe uma outra forma chamada calor. Mas o calor está muito mais relacionado com a diferença de temperatura entre dois corpos. A gente pode transferir energia de um corpo para outro devido a essa diferença de temperatura. Mas não é isso que eu estou falando aqui agora para você, não. Eu estou falando para você sobre o trabalho mecânico, que também vai ser uma forma de transferência de energia. Mas essa forma de transferência de energia está relacionada com a aplicação de uma força. Então, se um corpo quiser transferir parte de sua energia para outro corpo, esse primeiro corpo pode aplicar uma força no segundo, e aí, a partir da aplicação dessa força,
pode ocorrer essa transferência de energia. Essa transferência de energia devido à aplicação de uma força é o que nós vamos chamar de trabalho mecânico. Beleza? Conseguiu entender a ideia? Bem, para a gente entender legal essa ideia aqui, eu posso dizer para você que o agente físico que realiza o trabalho é a força. É a força que vai possibilitar que ocorra essa transferência de energia que a gente chama de trabalho. E como é que isso acontece? Bem, imagina que a gente tem aqui uma caixinha e uma pessoa. Essa pessoa vai aplicar uma força sobre essa caixinha e vai empurrar essa caixinha, fazendo com que essa caixinha se desloque por uma certa distância. Considerando que ao longo desse deslocamento a força vai continuar sendo aplicada, a gente vai ter uma transferência de energia dessa pessoa para essa caixinha. Para que ocorra a transferência de energia dessa pessoa para essa caixinha, é necessário a realização de um trabalho. A força vai realizar um trabalho a fim de transferir parte da energia dessa pessoa para essa caixinha e provocar esse deslocamento até esse ponto. Bem, para a gente entender legal isso aqui, é importante eu falar com você que o trabalho mecânico só vai ocorrer quando tiver a aplicação de uma força e, claro, quando esse corpo se deslocar por uma certa distância devido à aplicação dessa força, tá bom? Resumindo tudo isso, o trabalho é uma forma de transferência de energia de um corpo para outro. O agente físico responsável pela realização de trabalho é a força. Então, quando um corpo aplica uma força em outro corpo e provoca um deslocamento, essa força está realizando um trabalho. Beleza? Ah, um detalhe também que eu não posso esquecer de falar com você. Não é o corpo que realiza trabalho, o corpo aplica força. É a força que realiza o trabalho. É a força que é o agente físico responsável pela realização do trabalho. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro aí para você, tá bom? Outra perguntinha que eu quero fazer para você aqui agora. Como é que a gente consegue determinar o trabalho mecânico? Bem, para a gente determinar o trabalho mecânico, a gente pode fazer de duas formas. Uma forma é algébrica e a outra é gráfica. A forma algébrica a gente só vai fazer quando a força for constante. Se a força se alterar ao longo do deslocamento, a gente não pode mais usar essa forma. A gente vai ter que fazer uma análise gráfica, tá bom? Mas considerando que a força não se altere, que a força é constante, a gente pode dizer que o trabalho mecânico realizado por essa força é igual ao módulo da força vezes o deslocamento realizado aqui pelo corpo. Um detalhe que esse deslocamento aqui é o deslocamento enquanto a força está sendo aplicada. Se a força parar de ser aplicada, não vai ter mais realização de trabalho, vezes o cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Então, essa aqui é uma forma que a gente consegue realizar, calcular ali o trabalho mecânico. A outra forma que a gente também consegue usar, que é a mais usada para quando a força não é constante, apesar de também poder ser usada nesse caso, é realizando uma análise gráfica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui um gráfico da força pela posição, tá? A força é em função da posição que o corpo se encontra em uma trajetória. Vamos supor que inicialmente o corpo se encontra em uma posição inicial e aí a gente vai aplicar uma força sobre esse corpo. À medida que a gente aplica uma força sobre esse corpo vai começar a se deslocar, vindo em direção à posição 2. À medida que o corpo está se movimentando e alterando as suas posições, a força aplicada sobre o corpo está aumentando, até chegar nessa força 2, que é quando o corpo se encontra nessa posição final aqui, tá bom? Bem, nesse caso, o que a gente precisa fazer para determinar o trabalho realizado por essa força, que nesse caso não é constante, que é uma força variável? Nesse caso aqui, a gente vai calcular a área formada entre a curva da força e esse eixo aqui que corresponde às posições. Então, se a gente calcular a área formada aqui entre essa curva e esse eixo, a gente vai chegar a um valor numérico. O trabalho realizado por essa força variável é numericamente igual à área dessa figura geométrica. E que figura geométrica vai ser essa? Vai depender da situação. Grande parte das vezes a gente vai ter um retângulo ou um trapézio.
Mas nem sempre é assim, tá? A gente também pode ter um triângulo ali na brincadeira ou qualquer outra figura geométrica. Aí, nesse caso, é importante você saber calcular a área de certas figuras geométricas. Sabendo calcular a área dessa figura ou dessas figuras, você vai chegar a um valor numérico que corresponde ao trabalho realizado por essa força variável, tá bom? Então, são essas duas formas aqui que a gente costuma usar para determinar o trabalho mecânico realizado por uma força, beleza? Outro detalhezinho que eu quero comentar aqui com você, tá? Normalmente, quando um trabalho é realizado por uma força, esse trabalho pode ser realizado de uma forma muito rápida ou devagar. Essa relação entre trabalho realizado e intervalo de tempo é o que a gente costuma chamar de potência mecânica. A potência mecânica corresponde à rapidez com a qual o trabalho é realizado. Então, se o trabalho foi realizado muito rápido, significa que tem uma potência mecânica alta. Se o trabalho foi realizado devagar, significa que a gente tem uma potência mecânica baixa. Sabendo disso, para a gente calcular a potência mecânica média, a gente vai dividir o trabalho realizado pelo intervalo de tempo na qual esse trabalho foi realizado. Então, fazendo isso, a gente consegue determinar a potência mecânica média, tá bom? Outro detalhezinho também que a gente não pode esquecer de falar aqui, né, que são as unidades de medida. Normalmente, para trabalho e energia, a gente utiliza a unidade de medida Joule, o J. Tem muitas pessoas que também chamam de Joule, então depende da região do Brasil que você está, tá? Algumas pessoas vão chamar de Joule, outras vão chamar de Joule, tá bom? E a potência? A potência mecânica é medida em watt, ou simplesmente joules por segundo, beleza? Que é a mesma coisa, tá? A gente costuma medir em watt, mas o watt significa joule por segundo, ok? Bem, para a gente entender tudo isso aqui rapidinho, vamos observar um exemplo bem simples aqui, só para poder aplicar tudo isso que a gente viu em um exemplo. Uma força de 6 newtons foi aplicada sobre um corpo durante 5 segundos. Considerando que a força possui um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento e que o corpo se deslocou por 10 metros, determine o trabalho realizado pela força e a potência mecânica. Bem, o trabalho realizado pela força, como a força é constante, a gente vai poder utilizar essa expressão aqui. Então, a gente vai ter o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção do deslocamento. Bem, o trabalho, então, é igual à força, que vale 6 newtons. O deslocamento, nesse caso aqui, é igual a 10 metros. E o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Vou até anotar aqui. O cosseno de 60 graus é igual a quanto? É igual a meio, ou 0,5, tá? Então, a gente tem aqui 6 vezes 10 vezes 0,5, que é igual a quanto? 60 vezes 0,5, que é igual a 30 joules. Beleza? Então, esse foi o trabalho realizado por essa força. Bem, se a gente quiser agora determinar a potência mecânica média, a gente vai pegar esse trabalho e dividir pelo intervalo de tempo. O trabalho realizado foi igual a quanto? 30 joules. E o intervalo de tempo aqui? 5 segundos. Beleza? Então, a gente vai ter 30 dividido por 5, que é igual a 6. 6 joules por segundo, ou 6 watts. Então, é assim que a gente determina a potência mecânica média, tá bom? Então, olha só, meu amigo ou minha amiga, nessa aula aqui, a gente trabalhou com todas essas ideias de energia, trabalho e potência, visando revisar todas essas ideias aqui, tá? Para você compreender legal o que é energia, o que é o trabalho e também essa ideia de potência mecânica. Nas próximas aulas, a gente vai ver algumas formas de energia, tá? Incluindo a energia mecânica, depois a energia térmica e depois a energia elétrica também. A fim de você compreender como que a gente vai observar esses tipos de energia e também como que a gente vai determinar cada um desses tipos de energia. Você vai ver que para cada fenômeno a gente vai ter uma forma diferente. Mas você vai ver que em todos os casos, o objetivo principal dessa energia vai ser realizar trabalho mecânico, embora também possam ocorrer outros fenômenos também. Show de bola? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo aí na próxima aula.